O jardim do Getsêmani jazia silencioso sob o peso da lua cheia. A tranquilidade da noite escondia a tensão que se acumulava, como se a própria natureza pressentisse o que estava por vir. Jesus orava, buscando consolo para a tempestade que se aproximava. Suas palavras eram um sussurro no vento, um apelo silencioso por força e coragem. Entre as oliveiras retorcidas, uma figura emergiu das sombras. A escuridão parecia se mover com ele, como um manto de traição. Era Judas, seu rosto uma máscara de engano. Seus olhos refletiam a luta interna, um conflito entre lealdade e traição. Ele se aproximou de Jesus, saudando-o não com o amor de um discípulo, mas com o beijo de um traidor, um gesto que selaria o destino de ambos. Este não era um ato de afeto. Era um sinal para os soldados, uma traição fria e calculada que selaria o destino de Jesus. A sorte estava lançada. Era um sinal para os soldados, uma traição fria e calculada que selaria o destino de Jesus. A sorte estava lançada. Os soldados, armados e prontos para prender Jesus, invadiram o jardim. Judas, movido pela ganância e talvez por uma esperança equivocada, entregou seu mestre nas mãos de seus inimigos. Ele acreditava que estava fazendo o que era necessário, mas a realidade era muito mais sombria. As moedas de prata que recebeu por sua traição pesavam em sua mão, uma lembrança constante de seu pecado. Cada moeda era um símbolo de sua escolha, um fardo que ele carregaria para sempre. Ele havia traído aquele que o chamava de amigo, que havia compartilhado refeições e ensinamentos com ele. A traição era ainda mais amarga por causa da proximidade que eles uma vez compartilharam. Judas abandonou sua lealdade e abraçou a escuridão, gravando para sempre seu nome nos anais da história como o traidor definitivo. Ele se afastou, deixando para trás a luz e a esperança. Com o beijo, a noite mergulhou no caos. A tranquilidade do jardim foi destruída pela chegada dos soldados, suas tochas lançando sombras dançantes nas árvores. Soldados, armados e prontos para prender Jesus, invadiram o jardim. A tensão era palpável, cada movimento carregado de intenção. Pedro, em um momento de medo e confusão, sacou sua espada, golpeando contra a escuridão que se aproximava. Ele queria proteger seu mestre, mas sua ação só aumentou a confusão. Mas Jesus, sempre a voz da paz, advertiu seu discípulo, pedindo contenção e aceitação. Ele sabia que a violência não era a resposta. Os soldados agarraram Jesus, amarrando suas mãos como se ele fosse um criminoso comum. A injustiça da situação era evidente, mas Jesus aceitou seu destino com dignidade. Enquanto Jesus era levado embora, seus olhos encontraram os de Judas. O olhar entre eles era carregado de significado, um momento de conexão em meio à traição. Que emoções passaram entre eles? Tristeza? Decepção? Perdão? Podemos apenas especular, mas aquele momento ficou gravado na memória de ambos. O que sabemos é que naquele único e breve momento, Judas vislumbrou a enormidade de sua traição. A realidade de suas ações finalmente o atingiu. O peso de suas ações desabou sobre ele, deixando-o perdido e sozinho na escuridão que ele mesmo ajudou a criar. A traição havia consumido tudo, deixando apenas arrependimento e solidão. Os evangelhos oferecem um retrato sombrio do estado emocional de Judas após a traição. Ele não era apenas um traidor, mas um homem profundamente atormentado por suas ações. O relato de Mateus descreve o profundo arrependimento de Judas.
usando a frase pungente, tomado de remorso. Este remorso não era superficial, era uma dor que corroía sua alma. O peso de seu pecado, a percepção de que ele havia desempenhado um papel crucial na condenação de um homem inocente, tornou-se insuportável. Cada momento era uma lembrança de sua falha. As moedas de prata, antes um símbolo de seu ganho traiçoeiro, agora pareciam brasas ardentes em suas mãos. O que antes parecia valioso, agora era um peso insuportável. Movido pelo desespero, Judas tentou desfazer suas ações. Ele correu, na esperança de encontrar redenção, ou pelo menos alívio para sua consciência torturada. Ele retornou ao templo, jogando o dinheiro sujo aos pés dos sacerdotes que haviam orquestrado a prisão. Mas o dinheiro não podia comprar de volta sua paz. Suas palavras pingavam angústia enquanto ele gritava: "Pequei, traindo sangue inocente." Era um grito de desespero, uma tentativa de expiar seu erro. Mas seu remorso, por mais genuíno que fosse, foi recebido com indiferença. Os líderes religiosos não tinham interesse em sua redenção. Os líderes religiosos, mais preocupados com suas maquinações políticas do que com justiça ou misericórdia, descartaram a angústia de Judas. Para eles, ele era apenas uma peça descartável em seu jogo. O mundo de Judas havia desmoronado ao seu redor. Ele estava sozinho, sem amigos, sem aliados, apenas com sua culpa esmagadora. Ele havia traído seu amigo, seu mestre e sua própria consciência. Cada pensamento era uma tortura, cada lembrança, uma faca em seu coração. O peso de seu pecado se mostrou pesado demais para suportar. A culpa e o desespero o consumiam, deixando-o sem esperança. Em um ato final de desespero, ele tirou a própria vida, sua morte um eco trágico de sua traição. A escuridão que ele escolheu o engoliu completamente. O homem que caminhou com Jesus, testemunhou milagres e compartilhou a esperança do reino, morreu perdido e sozinho, consumido pela escuridão de suas ações. Sua jornada terminou em solidão e desespero. A história de Judas serve como um lembrete sério do poder destrutivo do pecado. É um conto de advertência sobre as consequências de nossas escolhas. Sua traição, motivada pela ganância e ambição equivocada, o levou por um caminho de desespero e, em última análise, autodestruição. A busca pelo ganho material o cegou para o valor da vida e da amizade. Embora tenha experimentado remorso, foi um remorso que se mostrou infrutífero. Não havia como voltar atrás e a redenção parecia fora de alcance. A história de Judas permanece como um alerta severo sobre o alto custo da traição e as consequências devastadoras de escolher a escuridão em vez da luz. É um lembrete de que nossas ações têm consequências profundas e duradouras.